Olá, tudo bem com você? Acabou de lançar o episódio final no Globoplay sobre o caso Evandro e eu gostaria de falar a minha opinião sobre essa história que, digamos, é uma das maiores manchas da nossa justiça. Da mesma forma do caso De Olhos que Condenam da Netflix, inclusive se você quiser que eu fale, é só deixar aqui nos comentários. Questão audiovisual e de suspense é um excelente documentário. Te prende do início ao fim no caso. Os relatos que vão te inserindo na trama vão te deixando com diversos tipos de sentimento. E aí, conforme você vai assistindo, sua cabeça explode. A ordem cronológica vai te enganando, porque criamos um ódio nos primeiros episódios com o relato da morte do Evandro. E pra mim é algo visceral, pra quem tem uma filha como eu. Entretanto, nos episódios seguintes, você sente uma angústia no peito ao imaginar sua esposa sendo torturada como a Zabaj, que conta relatos de introdução de objetos em suas partes íntimas, choques e estupros. Todo aquele sentimento de raiva pela Zabaj se volta para as pessoas que fizeram isso com as mulheres e com os homens dessa história bizarra, onde muitos inocentes sofreram direta ou indiretamente. E então já em 2015 eu comecei a fazer algumas primeiras pesquisas e algumas conversas ainda muito iniciais, e daí 2016, final de 2016 eu já comecei a avançar um pouco mais, e início de 2017 é quando eu considero que eu realmente começo a pesquisa séria do caso Evandro, porque é quando eu pego os autos do processo. E o primeiro episódio era para sair em 2017, por questões judiciais eu preferi segurar ele um pouco, e só publiquei de fato o primeiro episódio no dia 31 de outubro de 2018, Dia das Bruxas, né? Esse primeiro interesse de formato de mídia, questão estética, né, de desafio de contar a história, e das minhas inspirações, mas também eu nasci em 83, então em 92, 91, 92 eu tinha 7, 8 anos, então 7, 8, 9 anos, né, nesses 3 anos aí, esses 2 anos, então eu acabei sendo influenciado por essa história também. Eu sofri o medo e o pânico de talvez ser sequestrado, o medo de bruxas de Guaratuba, como eu ia para Guaratuba, né? Minha avó tinha casa lá, então não era a praia que eu sempre ia, mas eu ia uma vez por ano pelo menos. Então eu vivi um pouco desse medo, e eu costumo dizer que escolher essa história de certa forma foi uma maneira de tentar eliminar, exorcizar alguns demônios pessoais. Eu acho que talvez seja o diferencial nesses primeiros 2 episódios, enfim, para quem teve só saíram os 2 até agora, né, que a gente assistiu, é você visualizar a cobertura do caso mesmo, o repórter ali na rua em Guaratuba, e as imagens dos suspeitos, da própria Celina Bage, você conectar o nome com a imagem. Acho que isso foi uma coisa bem impactante desses 2 primeiros episódios. E daí isso torna a história um pouco mais dinâmica também, né? O podcast ele precisa voltar muito, né? Então, eu preciso às vezes, sei lá, no livro a gente contou com os personagens que catalogou, foi de 300 personagens, então às vezes eu preciso fazer uma retomada de um episódio de um cara que ficou lá pra trás, dizer, lembra daquele cara que fez tal coisa, que tinha relação com não sei o que. Então, essas idas e voltas, né, essas idas e vindas aí, eu preciso sempre tomar muito cuidado para não perder a linha de raciocínio do ouvinte no podcast. Na série de TV isso fica mais rápido, né, é mais impactante, eu não preciso ficar dando detalhe porque já tem a imagem ali dentro. Ao mesmo tempo, né, assim, o pessoal reclama às vezes do podcast ser muito longo, muito extenso, e de fato assim, mas eu não vou negar isso, e tem partes ali que de repente poderiam ser cortadas, mas eu sempre falo pro pessoal pensar, olha, primeiro, tem que colocar em mente que ali, até então, eu era um produtor independente, eu não tinha um setor jurídico grande, eu precisava às vezes citar coisas simplesmente para não correr o risco de ser processado, do tipo, você não falou tal coisa, então eu vou te processar. Eu digo, não, tá ali no episódio tal, né? Então, e também foi uma experiência de, ok, a gente sempre vê muita crítica a programas true crime, seja podcast, série de TV, livro, seja, que o autor esqueceu ou ignorou uma certa parte que é importante, então ele é enviesado. Eu disse, cara, quer saber, eu vou tentar fazer o mais completo possível para ver o que acontece. Será que tem público? E eu descobri que tem. Existe um público que está interessado em consumir um conteúdo muito complexo, muito extenso, cair de cabeça, analisar
documentos, e esse público foi atendido, né? Eu não tenho grade, eu não tenho que fazer um programa para encaixar ali em tanto momento, se eu quiser fazer um episódio de 30 minutos e outro de 3 horas eu posso, a pessoa ouve se quiser só um resumo, tinha lá a enciclopédia para ela só bater o olho e tal. Então quem queria entrar de cabeça entrava, quem queria só o resumo tinha. Então o Caso Evandro podcast ele foi uma experiência de várias coisas também que para mim foram muito interessantes nesse sentido. Não pretendo repetir tão cedo algo desse jeito. Eu espero que os meus próximos projetos sejam um pouco mais diretos ao ponto. Mas eu fico muito feliz de perceber que existe espaço, existe público para coisa muito mais complexa, muito mais aprofundada, mais longa. Tem gente que não gosta, ok. Daí tem a série de TV, vai ter o livro, daí acho que vai ser atende. E tem essa vantagem do audiovisual, né? Você olha ali o que está acontecendo, você vê a reação do público e daí você tem um outro impacto. Eu acho que tem uma questão interessante até, né, em relação ao caso Evandro agora, né, e justamente esse universo multimídia que você citou, né, o livro tá para sair agora em junho também, que é essa questão de mídias complementares ali. Então, vamos supor que tem uma pessoa que conheça o caso justamente pelo documentário da Globoplay. Fica super interessado, super entretido. Ele tem lá todo o podcast para se aprofundar em pontos ele tem um mundo vasto. Exatamente, isso é maravilhoso. E a gente tem visto outras produções, né, de audiovisual até, que tem usado a mídia podcast, né, para ampliar justamente o conteúdo, porque obviamente quando você tá tratando ali de vídeo tem esse limitador ali de tempo, de quantidade de episódios, porque no final, quanto mais tempo, mais episódio é mais dinheiro, né? E aí no podcast você ganha nesse tipo de coisa, né? O que me deixou extremamente frustrado com essa história é obviamente a justiça falha e benevolente com os verdadeiros culpados da morte do Evandro, do Leandro e das outras crianças desaparecidas. Eu me frustrei por esperar uma conclusão do caso. Eu não pesquisei nada antes de concluir a série, pois jurava em minha mente que o caso chegaria a uma resolução. Entretanto, muitos inocentes foram presos, torturados, mortos e traumatizados e até hoje não apontaram os verdadeiros assassinos e torturadores das crianças e pessoas envolvidas nessa horripilante trama real. E talvez nunca chegaremos a uma conclusão. O episódio 7 surpreendeu com as fitas completas, até por mostrar a reação dos envolvidos. A Zabage ouvindo suas confissões fake, Beatriz gritando socorro, é de partir o coração. O promotor, só no final, reconhecendo comedidamente que o que ele defendia estava errado, pois realmente as pessoas estavam sendo torturadas naqueles áudios. No caso, portanto, eu gostei da série, mas odiei seu final. Não pelo conteúdo, e sim pela injustiça desse caso. Atenção, aqui uma coisa muito importante. Quero te fazer um convite para me seguir no Insta. Meu @ é o gui_fari.as. Lá tem conteúdo exclusivo e diário para você que quiser ter um contato mais próximo comigo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.